Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. 18ª semana do Tempo Comum. Terça-feira, 5 de agosto de 2025. Primeira leitura. Leitura do Livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. E disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou, também, por meio de nós. E o Senhor ouviu isto. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, Arão e Maria, ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda, e chamou Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face, é às claras, e não por figuras, que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Misericórdia, ó Senhor, por que pecamos? Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade e pecador minha mãe me concebeu. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados, e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem. Sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro, e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam na barca, prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste.
E todos os que a tocaram, ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Coragem. Sou eu. Não tenhais medo. Evangelho de Mateus 14,22-36. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos conduz a um dos momentos mais belos e impactantes da vida dos discípulos, a travessia do mar durante a tempestade, a aparição de Jesus caminhando sobre as águas, o clamor de Pedro e, por fim, a fé renovada que leva todos a reconhecerem, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus retira-se sozinho para rezar. Esse gesto revela a importância da intimidade com o Pai, especialmente depois de grandes acontecimentos. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, buscava constantemente a oração como fonte de força e discernimento. Enquanto isso, os discípulos enfrentam ventos contrários. A barca, símbolo da Igreja, é sacudida pelas ondas da insegurança, do medo, da dúvida. E quantas vezes nós também nos sentimos assim, navegando em meio às tempestades da vida, distantes da margem, com o coração agitado pela incerteza. É nesse contexto que Jesus vem ao encontro dos discípulos, andando sobre o mar. Ele se aproxima na escuridão da noite, quando tudo parece perdido. Eles, no entanto, não o reconhecem de imediato. Gritam de medo, pensando ver um fantasma. Mas Jesus logo se revela: coragem! Sou eu. Não tenhais medo. Essas palavras são o centro desta passagem e continuam ressoando hoje. Em meio aos nossos medos, dúvidas, perdas e tempestades, Jesus vem até nós com a mesma promessa: sou eu. Estou aqui. Não estamos sozinhos. Pedro, impulsivo como sempre, pede para ir ao encontro de Jesus caminhando sobre a água. E Jesus o chama: vem. Enquanto mantém os olhos fixos no Senhor, Pedro caminha com firmeza. Mas quando se deixa distrair pelo vento e pelo medo, começa a afundar. Quantas vezes isso também nos acontece? Quando olhamos demais para os problemas e tiramos os olhos de Jesus, afundamos no desânimo e na dúvida. Mas Pedro faz algo essencial: grita por socorro. Senhor, salva-me! E imediatamente, Jesus estende a mão e o segura. Essa é a certeza que devemos carregar no coração, mesmo quando a fé vacila. Se clamarmos a Jesus, Ele nos alcança. Ao subir na barca, o vento se acalma. A presença de Jesus traz paz. A tempestade perde força quando o Senhor está conosco. E os discípulos, finalmente, reconhecem: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Irmãos e irmãs, que essa palavra nos encoraje a confiar mais. Que aprendamos a rezar como Jesus, a reconhecer sua presença em meio às dificuldades, e a manter o olhar fixo em Ele, mesmo quando os ventos da vida sopram forte. Peçamos ao Senhor uma fé firme, como a de Pedro no início, mas também a humildade de pedir ajuda quando estivermos afundando. Que em cada tempestade, possamos ouvir sua voz: coragem! Sou eu. Não tenhais medo. Oremos. Senhor Jesus, nas noites escuras de nossa vida, quando o medo quiser nos paralisar, vem ao nosso encontro. Sustenta-nos com Tua presença e estende Tua mão poderosa quando estivermos afundando. Fortalece nossa fé e faz de nós testemunhas de que Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Evangelho Diário. Estamos aqui diariamente para compartilhar reflexões inspiradoras e mensagens edificantes do Evangelho. Se você tem encontrado valor e inspiração no nosso conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perderá nenhuma de nossas postagens diárias. Sua presença e apoio são muito importantes para nós. Deus abençoe a todos.